Bom dia para você. Que Deus abençoe mais um dia das nossas vidas. Que Deus faça prosperar o seu caminho. Que Deus mude a sua história. Que Deus lhe dê uma visão de tudo aquilo que é importante para a sua vida. Amém? Estamos mais uma vez aqui e queria compartilhar um pouquinho mais sobre o livro que eu estou preparando-se para uma vida melhor. E dentre muitas coisas que eu coloquei nesse livro, eu falo um pouquinho sobre a questão de nós, para termos uma vida melhor, entendermos a questão do sofrimento. Eu não sei se você sabia, mas existem pelo menos 65 definições sobre sofrimento, né? Desde desgosto, inquietação, martírio, abalo, adversidade e mais 60 e poucas outras definições sobre a questão do sofrimento. Mas uma coisa que é importante a gente entender, queridos, que não é a definição do sofrimento que é importante. Porque cada um sabe aquilo que está passando, não é isso? Cada um sabe aquilo que enfrenta, cada um sabe aquilo que incomoda, cada um sabe aquilo que tira a paz, tira a alegria. O importante é a gente entender o que o sofrimento pode ajudar na nossa vida. Como assim? É verdade, a gente tem que entender que o sofrimento ele também é um processo na nossa vida. Ele é um processo que nos ajuda a compreender algumas formas da gente transformar a nossa vida. Eu quero citar pelo menos 3 hoje para você. E eu espero que isso possa nos ajudar. Talvez você está passando por alguma coisa que pode ser chamada de sofrimento hoje. Alguma coisa que você está enfrentando e que está causando sofrimento na sua vida. Mas você tem que tirar algo bom disso. Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, ele dizia assim: eu nunca perco. Ou eu venço, ou eu aprendo. E é isso que nós temos que entender. Tudo tem o potencial de trazer para a nossa vida uma transformação, uma mudança. O apóstolo Paulo vai falar isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente tem que ser transformada, porque tudo gira em torno daquilo que está aqui na nossa mente. Passado, presente, aquilo que nós desejamos. O futuro ele precisa ser planejado. A gente não sabe se vai chegar o amanhã, mas a gente sabe que se aqui na cabeça da gente, a gente saber qual é o próximo passo, a gente souber qual é o próximo passo, a gente já tem meio caminho andado. Mas olha só, 3 aspectos importantes do sofrimento que precisamos entender, que eu coloquei lá no meu livro, Preparando-se para uma Vida Melhor. Primeiro deles, o sofrimento pode levar ao crescimento pessoal e desenvolvimento emocional. O que é isso? Como que eu posso me desenvolver através do sofrimento? O sofrimento, queridos, pode nos levar a 2 reações: reclamar e desistir, ou compreender, amadurecer e avançar. Então é isso. Agora o nosso problema ele é emocional e por isso que não existe crescimento pessoal. A gente olha para as coisas que nos fazem sofrer e a gente enumera dezenas de características negativas e não tira nenhum ponto positivo disso. O sofrimento tem o poder de nos fortalecer, de nos amadurecer, de nos preparar para situações semelhantes àquelas que a gente vai enfrentar. Não sei se você já estudou sobre isso, mas um bebê quando nasce, quando ele está às vésperas do nascimento, por que são geradas as contrações na barriga da mãe? Porque o bebê está entrando numa outra fase em que ele tem que sair dali e ele começa a se debater, porque ali não tem mais espaço para ele. Então a gente começa a vida assim. A gente entra num momento, num período de sofrimento ali dentro da barriga da mãe, porque a gente tem que sair, porque não dá mais para ficar ali respirando daquele jeito, não dá para ficar mais ali naquele espaço, e a gente sofre esse debate, a mãe sofre esse debate, e de repente quando a gente vem à tona, a gente vem para fora, e a gente se depara com uma outra realidade onde cabe a nossa vida. A gente vai se adaptar agora àquela forma de respirar. A gente vai ter agora um espaço para a gente crescer. É claro que a gente vai se adaptar. Mas são fases. O sofrimento é uma delas.
tudo que você possa estar passando e que possa estar gerando algum tipo de sofrimento na sua vida, ou você vai encarar isso como algo que vai te destruir, ou você vai encarar isso como algo que vai te amadurecer, que vai te empoderar de alguma forma. Então, o sofrimento pode levar ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento emocional. A gente vai na vida aprendendo a lidar com as situações, isso tudo vai sendo gravado aqui na nossa mente, vai nos dando a experiência, o entendimento e a sabedoria para poder lidar com o próximo passo. Segundo aspecto importante do sofrimento que nós precisamos entender é que o sofrimento pode aumentar a resiliência e a capacidade de lidar com os desafios. O que é resiliência? Resiliência é você se levantar cada vez que você cai. Resiliência é você se refazer e retomar a sua jornada. Quantas pessoas hoje têm entendido isso? As pessoas param por causa de um sofrimento, por causa de uma perda, por causa de uma luta, e o desafio não é esse, não é parar. Parar é mais fácil, parar é o que todo mundo faz. Agora, se levantar e falar, não, eu vou continuar, se levantar e falar, eu vou vencer, se levantar e falar assim, não, eu vou confiar em Deus, se levantar e falar, eu vou me posicionar, eu vou aprender, eu vou me desenvolver diante desta realidade, porque isso é um desafio. Toda barreira, todo obstáculo, tudo aquilo que se levanta diante de nós são desafios. Eu vi algo interessante esses dias, que quando o Davi chegou no arraial, ele perguntou para o povo o que estava acontecendo, e o povo falou, não, tem um cara aí, ele é muito grande, não dá para lutar. E Davi, quando olhou para aquele gigante, falou, ele é muito grande, não dá para errar. E Davi o acertou, e Davi o derrubou, e Davi venceu. Essa é a nossa visão sobre os problemas. São desafios, não tem como errar. Prepare o seu coração, prepare a sua mente, confie em Deus. Acredite naquilo que Deus colocou na sua vida, na sua história. É muito mais fácil desistir do que avançar, mas quem avança vai passando as fases que são importantes para o desenvolvimento da vida. Para você se preparar para uma vida melhor, você tem que vencer os desafios. Não se desesperar e se desestabilizar diante deles. Nós temos vários dezenas, talvez centenas de exemplos na palavra de Deus, de pessoas que tiveram que superar. Olha só Gideão, por exemplo. Ele é chamado por Deus porque ele está fazendo uma coisa que ninguém mais está fazendo. Há uma crise, um povo inimigo tomou tudo, não deixa plantar, não deixa colher. Ele criou uma estratégia, ao invés de bater o trigo aonde se batia o trigo, ele foi para o lugar onde se batia a uva. Quem que vai procurar trigo no lugar onde se espreme a uva? Mas ele está ali de forma escondida, colhendo aquilo que ele plantou. Ele falou, ninguém vai tirar isso de mim. E quando Deus vê isso, Deus fala assim para ele, homem valente, continue nessa tua força, segue em frente, sou contigo. E naquele momento Deus dá para ele uma experiência tremenda. Deus chama ele para levar o povo a vencer. Você quer vencer? Enfrente os problemas. Gideão fez isso. Mas Gideão tinha um estigma sobre a vida dele. Senhor, eu sou o menor da minha casa é menor da minha tribo, e minha tribo é menor de todas as tribos de Israel. E Deus, eu não estou falando disso. Eu vou te ajudar. E ele confiou em Deus, e ele continuou sendo aquilo que ele era, mas debaixo da autoridade de Deus. E aí Deus manda ele convocar os homens de Israel ali, os homens da nação ali que está sendo oprimida, e ele ajunta 32 mil homens. Mas quando ele está para sair para a batalha, ele vai enfrentar mais de 100 mil soldados. Com 32 não seria fácil. Deus falou, quem tiver com medo, tira fora. Na saída, 20 mil ele perdeu. E ele continuou. Chegou no riacho, pede para eles tomarem a água ali e tal. E você vai separar as pessoas que levarem a água na boca e tomarem atentamente. Mas aqueles que se abaixarem para tomar, como um animal, como um cão, esse você vai mandar sair. E ali ele ficou só com 300. Só com 300. E ele venceu. Ele confiou em Deus.
Ele não desanimou, não desistiu. A gente tem que entender uma coisa importante, que não é porque você está com Deus que não vai ter desafios. Que não é porque você acredita no Senhor, confia no Senhor, entregou a sua vida a Ele, que você lê a palavra de Deus, que você ora todos os dias, que não vão vir desafios. E que esses desafios não serão desafios fáceis. Serão muitas vezes desafios difíceis. Moisés está ali, ó, tirando 2 milhões de pessoas do Egito, ele está entre o mar e os soldados, e junto com ele um povo reclamando. E Deus olha para ele e fala: Moisés, toca a água. Deus vai sempre nos dar a estratégia se a gente está disposto a enfrentar. Se a gente está disposto a enfrentar. Então, o sofrimento ele pode aumentar a minha resiliência. Eu não posso. Eu já passei por isso, eu tenho que me levantar de novo. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Eu tenho que lidar com os desafios. Nunca olhe para um problema, para um obstáculo, para uma barreira, como um obstáculo, como algo que você não pode passar. Olhe como um desafio, que vai desafiar a sua capacidade de pensar, que vai desafiar a sua capacidade de buscar estratégias, buscar respostas, buscar saídas para a sua vida. Sempre se desafie, porque estes é que vão avançar, estes é que vão vencer. E por último, o sofrimento pode promover a empatia e a compaixão dos outros. O sofrimento pode promover a empatia e a compaixão das pessoas, desde que as pessoas olhem para você e vejam você enfrentando tudo isso. Ninguém quer ser visto como um coitadinho, não. Gideão não foi visto como um coitadinho. Deus não olhou para ele e falou: ah, que dó dele, ele está malhando trigo escondido para poder comer. Não. Deus olhou para ele e falou assim: homem valente, vá nessa sua força. Ele atraiu a compaixão de Deus. Ele atraiu a empatia de Deus. Isso faz com que a gente atraia também a empatia das pessoas. Quando as pessoas nos veem lutando, quando as pessoas nos veem não nos debatendo diante dos problemas, mas procurando alternativas, procurando saídas, procurando respostas. É assim que a gente se prepara para uma vida melhor. Será que nós estamos dispostos a isso? É que muitas vezes a forma como a gente vive não se adequa a uma carreira de vencedor, mas de perdedor. Eu vi uma história de 2 irmãos que na vida profissional se separaram. Um foi ser ator e o outro foi ser pastor, pregador do evangelho. E um dia se encontraram porque aquele irmão ator, ele foi fazer um espetáculo na cidade do irmão que era pastor. E ele foi para a casa do irmão e eles almoçaram juntos. E eles falaram: irmão, meu espetáculo vai ser tal hora, eu quero te convidar. Você vai ser meu convidado VIP para assistir o meu espetáculo. E aquele irmão foi com a sua família e tal. E aquele irmão ator encenou, né, todo o seu projeto ali, seu espetáculo. E a hora que ele terminou o espetáculo, ele foi aplaudido em pé, ovacionado. Jogaram a ele todo louvor. E ficaram ali minutos aplaudindo aquele espetáculo. E o irmão falou: amanhã cedo tem o culto, vamos na minha igreja? E aquele irmão, o pastor, que havia se preparado, leu ali o seu texto, trouxe ali a sua reflexão, a sua mensagem, e disse amém. E as pessoas se levantaram e foram embora para suas casas. A hora que ele voltou com o irmão para casa para almoçar, ele falou: meu irmão, eu não entendo. Você foi lá ensinar algo que não é uma verdade. E você foi aplaudido. Eu preguei a verdade. E as pessoas não se movem. E aí aquele irmão disse para o outro assim: é porque muitas vezes, sabe o que está acontecendo? É porque eu estou vivendo a minha mentira como se fosse uma verdade. E talvez você esteja vivendo a sua verdade como se fosse uma mentira. E amados, queridos, é assim que funciona. Você tem que viver a sua verdade. O sofrimento é uma realidade. A verdade é a luta. E o resultado é a vitória. Então eu desejo a você que Deus abençoe a sua vida e que você olhe para você da forma correta. E encare que o sofrimento
é uma ferramenta de crescimento para você se preparar para uma vida melhor. Um bom dia para você. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.